Menos para Esperar mim. Vamos esperar um minuto para caso alguém mais chegar. Ah, começou a transmissão. Então, bom dia, pessoal. Estamos na mesa 6 do Encontro Nacional de Pesquisa na Graduação. E hoje a mesa é sobre filosofia moderna e história e política. Vão ser duas apresentações de 20 minutos, da Débora e do Arthur. Eu vou ser a coordenadora, sou Mariana, estou no mestrado. E depois das apresentações, a gente vai para as perguntas. Se tiver gente acompanhando que tiver pergunta, é só escrever no comentário. E aí a gente responde as perguntas e faz uma conversa. Tá bom? Vamos começar pelo Arthur, por ordem de alfabeto mesmo. Perfeito. Vocês querem que eu transmita meu texto ou eu posso só falar assim? Ou tanto faz? Como você preferir. Como você preferir. Você se apresenta primeiro, Arthur, de onde você é, Tá. o que você Bom, meu pesquisa. nome... desculpa. O meu nome é Arthur, eu sou da filosofia... Bom dia a todos, sou Arthur, sou daqui da filosofia aqui da USP. Estou fazendo pesquisa em cima sobre filosofia política, né? Especialmente sobre o Lavoisier, sobre a leitura do Claude Lefort do Lavoisier. E hoje o meu trabalho, o que eu vou apresentar aqui, é mais focado na obra do discurso do Lavoisier de fato, né? Então, acho que eu vou ler só, espero não ficar tão macio, tão chato. O título do meu trabalho que eu vou apresentar hoje chama Ânimo e Formas de Vida, uma leitura da produção dos afetos no discurso lavoisiano. O caminho traçado por Lavoisier, por Etienne de Lavoisier, no seu discurso da servidão voluntária, é a do exame genético do princípio do poder, que engendra a cisão social entre dominante e dominado. O enigma que Lavoisier enuncia e tenta desvendar na sua obra é como aparentemente os sujeitos sob o jugo da servidão, além de não resistirem, promovem a sua própria sujeição, aderindo seus ânimos e desejos nessa forma de vida servil. O que sustém, portanto, o princípio da servidão voluntária do poder tirânico, que se torna irresistível a ponto de ser mais, eu cito a Chauí, ser mais fácil de derrubar o tirano do que a causa da tirania, né? Em Lavoisier não encontramos uma definição sobre o processo que dá início à servidão voluntária, ou que mantém sua estrutura subjetiva e social. O que encontramos, por sua vez, são determinações, múltiplos fatores que estimulam e mantêm essa condição servil. Assim, a proposta lavoisiana sobre o fundamento do fenômeno da servidão voluntária reside no vínculo entre a subjetividade e o poder através das formas da configuração social e das formas de vida. O autor não está preocupado com os aspectos objetivos da servidão voluntária, isto é, a questão não é o papel do Estado, os mecanismos institucionais políticos ou econômicos que preservam esse fenômeno. Assim, uma etapa anterior, no qual os aspectos subjetivos darão o contorno à servidão. Portanto, o problema é o da ruptura do social, do momento que esse se subverte para dar lugar às relações de violência, da ausência tanto do reconhecimento mútuo, quanto da linguagem enquanto comunicação. O que está em jogo é como essas relações existentes entre os sujeitos criam, sustentam e reproduzem um poder que excede a própria autonomia da sociedade, levando a uma figura de autoridade exteriorizada que a subjuga. Assim, este presente trabalho possui por objetivo elaborar os motivos dessa ruptura e subversão do poder social no interior da proposta do discurso lavoisiano, defendendo a tese, eu defendo a tese aqui, de que se o poder social surge das relações sociais humanas, então preciso examinar quais são os modos específicos de se relacionar, de se comportar e de interagir dos sujeitos que proporcionam e estimulam as condições favoráveis para o aparecer e o permanecer da servidão voluntária a partir desse poder, compreendendo também como as formas de vida aparecem no discurso. Assim,
precisamos primeiramente estabelecer a relação entre formas de vida, com seus modos de se relacionar, e a tirania. A relação que está posta no pensamento laboiciano é uma relação de semelhança entre os dois termos que compõem o quadro da servidão, ou seja, o tirano e o servo. Tanto Marilena Chauí, no seu ensaio Amizade e Recusa de Servir, quanto Claude Lefort, em O Nome de Um, demonstram que a identidade entre esses dois elementos surge da inversão do paradigma da origem da tirania, isto é, que não é do tirano que surge o servo, mas, e eu cito o Claude Lefort, como entender que o senhor procede do escravo, ou melhor, que a relação senhor-escravo, antes de ser de dois termos realmente separados, seja interna ao mesmo sujeito, ao mesmo agente. Fecha citação. A Marilena Chauí, no seu ensaio, expõe essa relação de semelhança a partir do recurso retórico do speculum principium, utilizado por Lavoisier, isto é, da metáfora do espelho e da semelhança, revelando assim que o príncipe, o lugar do poder absoluto, é o reflexo, o espelho da sociedade. A metáfora do espelho, tanto no seu uso como espelho do príncipe, no período medieval, quanto como o espelho da história no humanismo cívico de Lavoisier, estava fundada pelo signo da imitação, isto é, eram recursos pedagógicos para oferecer os melhores modelos de governo e de instituições políticas. Mas também esse princípio do espelhamento se desdobra como compreensão do mundo, de produção artística, estética, ética ou religiosa. Lavoisier utiliza esse recurso do speculum princípio para estabelecer o nexo entre a causa da servidão voluntária e as sociabilidades das formas de vida. Assim, a relação de espelhamento contida no discurso nos revela a proporção que há no fenômeno da servidão voluntária entre a posição do tirano e o desejo dos assujeitados. Em outras palavras, Lavoisier aponta que essa semelhança é o vínculo subjetivo das relações sociais humanas com o poder, que a causa da tirania ou do princípio da dominação reside na forma como os sujeitos se comportam, interagem e se relacionam, e não na existência de um poder exterior, estranho, que fagocita o social e as suas formas de vida, subjugando em seu proveito. A proporção é a ligação íntima entre o dominador e o dominado, o espelhamento entre os dois lados do processo de sujeição. A metáfora do espelho nos evidencia que a origem do poder despótico é uma produção da instituição social e das formas que nela atuam, isto é, as formas de interação social que é atravessada pelos desejos e afetos. Assim, o lugar do poder tirânico, ou seja, a imagem do príncipe, é a produção espelhada de uma demanda que surge no interior das relações sociais, da sociabilidade dos desejos narcísicos dos sujeitos. E eu cito a Chauí no seu ensaio Amizade e Recusa de Servir. Lavoisier não nos mostra a sociedade espelhando o tirano, mas espelhando-se a si mesma, e eu fecho citação. Portanto, há um regime tirânico porque há uma sociedade tirânica que o fundamenta. Já para o Claude Lefort, o que está em jogo é uma dupla chave de interpretação sobre a servidão voluntária. A primeira, como consentimento apenas passivo a uma força que não é idêntica aos desejos e afetos dos sujeitos sociais. E a outra é a servidão voluntária como produção ativa, a identidade entre os sujeitos e a formação de uma demanda de poder. A tese do ensaio de Lefort é a defesa da segunda chave, da concepção da reprodução constante, ou como ele afirma, e eu cito, dom continuado de poderio, e eu fecho citação, existindo assim uma obstinada vontade de produzi-la, né, essa servidão. Portanto, o vínculo entre os modos de vida e a formação da tirania passa pelo atravessamento do social nos desejos narcísicos da sociedade. O tirano e o servo são idênticos não apenas porque o último deseja ser o primeiro, mas pelo modo como os sujeitos estabelecem suas relações quando é instituído o social como um campo aberto para as interações, produções e a circulação dos afetos de um modo específico de existir, de pensar e de se comunicar. Assim, ao se aproximar diretamente do texto quientista de Lavoisier, para analisar como as formas de vida aparecem, optamos por não reproduzir uma gramática contemporânea, tal como empregamos anteriormente ao se referir diretamente ao termo subjetividade.
Ao entrarmos na análise propriamente do discurso laboeciano, tentaremos empregar uma concepção de subjetividade que seja similar a uma linguagem filosófica da sua época, que, de certa maneira, dê conta das formulações propostas pelo autor. Essa concepção nós nomearemos de ânimo. Laboeciano elabora claramente uma tipologia dos modos de vida, em faz referências explícitas à concepção de paixão ou de afeto, mas implicitamente alude às dimensões sociais dos afetos. O autor trabalha com uma gramática particular, que se refere às condições afetivas nos quais os sujeitos se defrontam, tais como contentamento, condição, bem ou mal nascidos, homem de coração e afeição, como também se refere explicitamente, nesse caso, a certos afetos, medo, coragem, valentia, vivacidade, alegria, felicidade, entre outras. Assim, a partir desses fios soltos deixados pelo autor, com auxílio do conceito de ânimo, poderemos formular os tipos de modo de vida ou formas de vida que aparecem nas passagens do discurso. Para justificar o uso do termo ânimo, utilizamos a sua concepção clássica de origem greco-romana, tal como explorada no ensaio da Marina Chauí, intitulado agora Laços do Desejo. A autora afirma que os latinos empregavam o termo ânima para traduzir a noção grega do princípio vital feminino psique, que estava submetida ao timos, ou na sua versão latina, animus. O ânimo seria, eu cito a Chauí, o princípio vital masculino, sopro, com sede no coração, onde nasceram as afecções, desejos e paixões. É também princípio do pensamento da faculdade de julgar, princípio do querer, da vontade consciente, ou festação. O ânimo, portanto, carrega consigo a concepção de timos, que possui uma dimensão de deformação, ou seja, das doenças, como a distimia e a eutimia, a primeira causa, desânimo e diminuição da força do desejo, enquanto a segunda causa, a perda do desejo de viver e estimula o desejo de morrer. Esse princípio vital masculino, por outro lado, também abarca a saúde, ou seja, a eutimia, que eu cito a Chauí novamente, a alegria que solta o coração no desejo de viver, aumentando a vida. Festação. Assim, o ânimo possui as características principais do timos, isto é, eu cito lá novamente, o sentir a si mesmo e a emoção, literalmente mover-se para fora de si, tem suas doenças, tem sua saúde, e a maneira pela qual o vivente move movente, o indivíduo apreende o seu ser no mundo, sente-se ser e viver na alegria e na tristeza, festação. Desse modo, justificamos o uso do conceito de ânimo ao adotarmos as características e a definição tomada da compreensão greco-latina, que possibilita assim operar com as afecções, os desejos e a linguagem que são estimulados, reproduzidos e circulados no interior de determinadas formas de vida. Podemos encontrar, assim, 4 tipos ou estados de ânimo no discurso. 3 deles se referem aos modos que sustentam a servidão voluntária e um modo se refere às relações existentes nas condições de liberdade, ou, em menor escala, os alguns, que existem no interior da servidão voluntária. Os primeiros, podemos nomear tais ânimos como ânimo servil impotente, ânimo servil supersticioso e ânimo servil potente. E do segundo, que é da liberdade, o ânimo pode ser nomeado como ânimo potente de liberdade. O primeiro é o ânimo servil impotente. Este é o mais comum entre as formas de vida fundadas na transcendência do poder social. Esse modo de vida são afetos da tristeza e da covardia que dominam. Eu cito Laboeci. A gente subjugada não tem júbilo nem furor no combate. Parte para o perigo quase como que amarrada, toda por demais embotada e festação. A configuração que assume esse estado de ânimo é da doença do timos, ou seja, a falta do desejo de viver e o desânimo em todos os seus aspectos vitais e na forma como os subjugados organizam e estabelecem sua própria vida. Eu cito novamente o Laboeci. A gente subjugada, além dessa coragem guerreira, também perde a vivacidade em todas as outras coisas, tem coração baixo e mole, incapaz de todas as grandes coisas. Festação. Assim, assumir uma posição de resistência à própria servidão, portanto ao tirano, se torna uma perspectiva custosa nesse estado de ânimo. Estado de ânimo impotente é o principal regime de afetos, de paixões que circulam no interior dessa sociabilidade precária da produção de vida. Como consequência, os assujeitados não percebem que são eles que atribuem a força ao tirano. Assim, o poder despótico se torna um poder extranatural, estranho, no qual eles, os assujeitados, se veem cativos. Qualquer ação contra a tirania se torna infrutífera,
pois a aparência de onipotência do tirano se enraiza em todos os aspectos da vida dos assujeitados, os tornando impotentes. Conforme isso se instala, e a força do hábito cria suas raízes. Dessa maneira, a dinâmica dos afetos impotentes causa a incapacidade de desejar e de projetar um futuro melhor, mas também priva a possibilidade de desenvolver a felicidade como afeto nas relações existentes. O segundo tipo de ânimo é o ânimo servil supersticioso. Nesse tipo de ânimo, os afetos usados são similares aos da alegria e a do medo. Porém, o sistema da servidão administra esses afetos com o ardil de suprir uma falsa emulação de felicidade, a partir da criação de entretenimento e diversão, além do medo que gera superstição. O autor caracteriza o ânimo desses subjugados como de efeminado ou fracos, miúdo e grosseiro. Isto é, os assujeitados são incapazes de produzir afetos que os façam lembrar ou sonhar com a liberdade, acabando assim vivendo na imediaticidade do que lhes é dado, nos prazeres da sensação, do entretenimento, na sedução daquilo que o tirano aparenta como sendo seu verdadeiro poder onisciente e onipotente. De um lado, há o entretenimento barato, os teatros, os jogos, as farsas, os espetáculos, os gladiadores, os bichos estranhos, as medalhas, os quadros e as outras drogas. Do outro, o uso da superstição de artifícios religiosos e naturais para incluir temor, espanto e devoção nos assujeitados. Então, eu cito, Lavoisier queria muito pôr a religião na frente como anteparo e, se possível, também prestar alguma amostra da divindade para o mantimento de sua miserável vida, né? Como eu tenho só 5 minutos, não vou ler mais e vou só adiantar. O próximo tipo de ânimo servil seria o ânimo servil potente. Esse tipo de ânimo, ele traz um timo não mais doente, mas ele é forte, só que não a força de uma produção de potência de vida, mas ele é uma força que se ilude, né? Então, subjugado, ele viver sob a tirania e mais ele lutará pelo seu modo de existir e servil, mesmo despossuído de si, de seu corpo, de suas vontades, para manter o poder do tirano. Essa forma de vida é para Lavoisier o verdadeiro fundamento da servidão voluntária, que funda a tirania através da sociabilidade do entre-temor. Então, todos ali, eles compartilham, são cúmplices da partilha da violência, dos prazeres e volúpias e as pilhagens que o tirano faz. Né? Essa potência não é referente a uma potência de um desejo de viver através de um desenvolvimento pleno e livre da vida, mas restrita ao contentamento dos ganhos materiais que a condição de servidão proporciona. Por isso que eles vão à guerra tão valorosamente, né? E lutam pela liberdade como se fosse para a servidão, tal como a máxima spinozana. Eles se juntam por um entre-temor, eles não têm amizade, mas são apenas cúmplices. O quarto e último tipo de ânimo seria o ânimo potente de liberdade, que é o comum nos regimes civis de liberdade, né, que traz a potência e a força da vida, mas que no interior da servidão libertária, da servidão voluntária, resiste no que o Lavoisier chama de alguns, né, que eles mantêm esse resíduo, por mais que nunca tenham vivido em liberdade, essa memória. O Lavoisier os chama de privilegiados ou bem-nascidos, que tenta resistir a esse modo de existir cruel e impede que as relações entre eles se tornem injustas, né? E eles não vivem entre o entre-temor, né? Eles vivem, como o Lavoisier chama de entre-amor, que é uma sociabilidade marcada pelo reconhecimento mútuo, pela segurança e a confiança de cada um pelo outro, sendo possível assim desenvolver a potencialidade social e da própria vida dos sujeitos. Então, assim, ao elaborarmos essa tipologia dos ânimos no interior do discurso, pretendíamos mostrar que Lavoisier não funda o fenômeno da servidão voluntária em um afeto determinado, mas na sociabilidade dos afetos, da justiça e da crueldade, isto é, no abandono da amizade. Dessa maneira, foi preciso examinar como se constituem esses modos de vida, ou seja, como se dá a organização dos sentidos e dos símbolos na experiência dos sujeitos que ordenam o mundo e orientam os desejos e projeções no interior de uma comunidade social. Portanto, o poder despótico, eu termino e encerro, o poder despótico do tirano é um poder reconhecido e exercido em menor escala pelos próprios assujeitados. Como afirma Newton Binotto em um ensaio titulado As Fronteiras da Ética, Maquiavel, eu cito ele, o poder jamais é um mero exercício da vontade de uma vontade de potência que se
vai difundindo e agarrando os outros. É preciso que esses colaborem, ou pelo menos reconheçam, consistam e aceitem. Fecha citação. Essa colaboração, portanto, é a atualização constante das relações afetivas, da cobiça e da violência entre os sujeitos, o vínculo entre a subjetividade ou o ânimo, com o poder através do estímulo do desejo narcísico de servir para poder ser servido, da ausência da linguagem e do reconhecimento mútuo. E eu termino por aqui. Obrigado. Obrigada, Arthur. Muito obrigada, foi ótimo. Vamos passar agora para a Débora e depois a gente vai para as perguntas? Então, tá bom. Eu posso compartilhar a tela? Pode sim. Aqui Débora, se apresenta. Tá bom. Ok, tá bom. Primeiramente, vou apresentar. Eu sou Débora, eu sou estudante da graduação de Filosofia da UESP, que é a Universidade Estadual do Piauí, né? Aqui em Parnaíba, no campus Alexandre Alves de Oliveira. E esse trabalho, né, foi feito em conjunto com o professor Winston. E a gente teve o objetivo desse trabalho depois de ter vários encontros no grupo de estudo que a gente tem kantiano, né? E aí eu vou compartilhar a tela aqui para explicar melhor meu trabalho. Calma aí. Teria como você me dizer se você está vendo a imagem? Porque eu não estou conseguindo ver. Então, sim. Obrigada. Imagina. O nome do trabalho é Dignidade e Civilidade, né? Uma investigação sobre as condições históricas do valor moral em Kant, né? E assim, quando eu comecei a fazer o trabalho, a gente introduziu o estudo, né? Deu início ao estudo com a fundamentação da metafísica dos costumes. Porque para poder se pensar um telos da natureza, né, que o Kant designa no Cosmopolita, é necessário antes viver a moral, né? Então a gente começa a investigação dos princípios da moralidade, de sua efetivação, através do texto onde o Kant inicia e explica sobre a ação, né? E a ação por dever, né? E o que significa o dever, que é agir, o que tem de ser feito, né? E aí ele explica que através da ação por dever, você introduz um exercício da moral. Porque toda vez que você for fazer uma ação, você pauta ela nesse dever. E aí você verifica se essa ação está conforme o dever e ela é uma ação justa, né? E aí o Kant vem com a ideia de universalização da ação. É você pegar uma ação que você acredita que você vai efetuar e aí você levar ela num nível universal, para ver se, de uma forma, de uma experiência, ela é uma ação justa, né? E aí ele introduz o imperativo categórico. Porque o imperativo categórico é o que vai delimitar se uma ação é justa ou não. É o que vai trazer ela e vai mostrar que ela é uma ação justa, né? E aí o Kant fala que através desse exercício, né, de você sempre pegar a sua ação e você botar ela dentro de um imperativo categórico e ver se ela está conforme ao dever, você alcança a maioridade. Porque aí você, através desse exercício, vai tendo uma noção do que é o valor em si, né? E não um meio para algo, e você vai começando a caminhar em passos, né, pequenos, diários, até uma maioridade, né? E aí o Kant delimita no texto a importância do papel da dignidade. Por quê? Porque ele explica que a dignidade tem um papel fundamental na obra dele. Porque para construir um futuro melhor ou uma ideia melhor, é necessário que a pessoa tenha noção da dignidade de si e do outro, né? Que não use o outro como meio, mas sim como fim em si mesmo, né? E a dignidade do telos da natureza é porque o que a gente fala aqui, para construir uma sociedade, né, pelos parâmetros morais, é necessário que todos os indivíduos participantes dessa sociedade, tenham noção da dignidade, né? E aí ele parte, na terceira parte do texto dele, para um reino dos fins, onde todos os cidadãos dessa sociedade são esclarecidos. São pessoas que já sabem como agir por dever moral, são pessoas que suas ações não têm móveis externos ou são efetivadas por inclinações, né? Elas conseguiram superar essa barreira, né? Essa predisposição das inclinações e se tornam seres dignos, né? Porque eles percebem, através desse exercício da moral, o que devem ou não fazer, né? E aí o Kant se depara que, para acontecer esse reino dos fins, não daria certo
uma só pessoa, ou uma só década, ou um só Estado, por exemplo, para conseguir alcançar esse reino dos fins, né? Essa unificação. Então, ele traz no texto dele dizendo, não tem condição disso acontecer numa só pessoa ou uma determinada época, mas sim muito tempo e muitas pessoas, e todas as pessoas juntas, né? E aí ele acaba revelando, né, desvela o plano oculto da natureza, porque ele percebe que a natureza ter colocado a razão no ser humano, né, ela tinha esse propósito, ele tinha esse telos, que era fazer com que a razão, né, e as predisposições que estão ligadas às razões se desenvolvessem plenamente. E aí ele passa para o texto, né? Eu inicio a pesquisa, dou continuidade à pesquisa, iniciando o texto com a ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. Onde, como eu falei anteriormente, o Kant explica que o ser humano, né, ele tem disposições, e essas disposições têm de ser desenvolvidas, porque ele fala, se a natureza só quisesse que o ser humano tivesse só sua sobrevivência e seu bem-estar, não teria ele colocado a razão no ser humano, né? Porque a razão instiga o homem, faz o homem procurar, né? E aí ele retoma isso também na fundamentação, trazendo que a razão para Kant tem que ser algo que tem que ser desenvolvido, trabalhado continuamente, né? E aí quando o Kant trabalha essa ideia de razão, ele explica que o ser humano ele tem uma contribuição indireta para esse telos, mesmo que ele não conheça, porque para o Kant toda ação que você faz, você levantou, regou uma planta, você fez qualquer coisa, você está contribuindo para um bem maior, né? De forma social, você está contribuindo. E aí ele bota que existe uma artimanha da natureza para que isso se desenvolva, que é a sociabilidade sociável. O Kant explica que o ser humano tende a ser sociável, né? Sempre viver em comunidade, viver em locais pertos, né? Nunca separados, mas que ele é insociável ao mesmo tempo. Porque enquanto ele quer viver numa sociedade ali, numa tribo, por exemplo, ele tem essa ideia de competição, de querer ser melhor que o outro, né? Então, o Kant fala que essa artimanha da natureza é perfeita porque ela vai instigar o homem a ultrapassar a inclinação para a preguiça. Porque aí o homem vai querer se tornar melhor e superar os outros, né? E aí, através desse texto, o Kant vai delimitando, né, através das proposições, o fio condutor e o caminho que a raça humana deve engendrar para poder alcançar esse telos da natureza, né? E aí, depois disso, ele dá início a um caminho para a Constituição cosmopolita. Porque, retomando aquela ideia do reino dos fins, ele vem numa formação de uma sociedade esclarecida, onde todos os seres da nação, né, de forma esclarecida, consigam comunicar entre si, né? E aí ele fala, não adianta só uma sociedade ser esclarecida, é necessário que uma nação toda seja esclarecida para que esse plano da natureza seja efetivado. E aí, trabalhando na metafísica dos costumes, o Kant fala que é necessário um direito das gentes para que os estados se respeitem. Os estados têm essa convivência harmoniosa, né? E ele traz outro direito que é importantíssimo para essa discussão, que é o direito cosmopolita. Porque para o Kant, a ideia de você ir e vir em qualquer lugar da Terra é necessária, porque, segundo ele, antes de sermos cidadãos de uma sociedade, nós somos cidadãos da nação. Então, nós temos esse direito, né? E aí o Kant fala sobre as relações entre os estados, porque ele explica, tá, a gente cresceu, a gente evoluiu, nós tornamos a sociedade esclarecida, mas o ponto que a natureza alcança é essa relação, né? Essa Constituição universal, onde todos possam viver de forma harmoniosa, onde um sujeito de um estado possa transitar por outro estado e assim vice-versa, né? E que essa Constituição é o que vai trazer para a raça humana essa harmonia que é tão necessária, né? Porque a gente pode ver nosso cenário de política é uma coisa muito estressante, degradante, então era algo assim que o Kant já pensava na época dele. E aí tem um pequeno problema que eu gosto sempre de explicar quando eu falo sobre esse trabalho. É porque todo mundo, quando a gente fala sobre uma Constituição Universal, a ideia é de que todo mundo vai viver sob
uma só Constituição, o mundo todo, a nação toda. Só que não. O Kant, quando ele propõe isso, ele está falando que é necessário uma Constituição moral de todos, né? Onde nenhum Estado prevaleça sobre a soberania do outro e nem desrespeite o Estado. E aí eu termino o slide com essa citação do Kant, né? Que ele fala: redigir uma história segundo uma ideia de como deveria ser o curso do mundo se ele fosse adequado a certos fins racionais. E logo depois ele explica: é necessário pensar isso para que você consiga, né, através do dia a dia, através do pensar, imaginar uma sociedade melhor, como sem guerras, né? E aí, para poder efetivar essa pesquisa, eu usei a fundamentação da metafísica, usei a resposta à pergunta que é iluminismo, a ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita, a paz perpétua, a crítica da razão prática, a metafísica dos costumes e 2 comentadores, né? E é só isso. Obrigada. Muito obrigada, Débora. Foi muito bom. Vamos passar, então, agora para as perguntas. Se tiver alguma pergunta, nos comentários. Por enquanto, não tem nenhuma. Então, assim, eu vou fazer as minhas perguntas. E vocês podem fazer perguntas um para o outro também. Acho que pode ser bem interessante. E assim a gente abre a conversa, tá bom? Vou fazer primeiro a pergunta para o Arthur. Arthur, foi muito boa a apresentação, gostei bastante, achei que está muito bem desenvolvida, bastante comentadores, a Chauí no meio. Eu conheço muito pouco o Laboessi, eu achei que foi uma ótima oportunidade para conhecer um pouco. E fiquei bem curiosa para entender melhor o que seria a ideia dele de liberdade. Se você pudesse comentar um pouco, por favor. Claro, obrigado. A intenção também pegar o Laboessi era tentar trazer mais coisas dele, porque realmente ele é um autor muito pouco discutido ou pouco abordado. Ele é mais, quando ele é comentado, ele é mais tomado com um tom panfletário. Não que isso seja ruim, mas nunca é difícil entrar um pouco no mundo acadêmico. A ideia de liberdade no Laboessi, como comentei, ele não tem uma definição correta, não tem uma definição exata, não tem uma definição exata nem do que é uma servidão voluntária, né? São determinações, e de liberdade também. O que ele coloca de forma bem pontual e é bem espaço no texto é sempre em contraposição à servidão voluntária. É uma ideia muito parecida com o do Laboessi, do Spinoza, né, que vai vir alguns anos depois, que a liberdade é um modo de se relacionar onde está pautado pela amizade, né? É a filia que vai conjugar, que vai produzir esse tipo de relação, e que torna o que permite que haja um reconhecimento mútuo e uma confiança entre esses pares, né? É que ele fala, na servidão voluntária, todos são um, todos têm essa unidade, não existe uma distinção tão grande, né? Todos querem a cobiça, todos precisam da cobiça e perpetua a violência. Na liberdade, não é todo um, mas são todos uns, né? No plural, um no plural. Todos são singulares. E a partir disso, todos podem, através da confiança e reconhecimento mútuo, eles promovem, potencializam o seu desejo de viver, né? Aquela noção do ânimo. Então, não existe uma definição, uma abordagem maior da liberdade, é mais uma característica do que estaria implicado nas relações de liberdade, né? Contraposições às relações de servidão. Porque o Laboessi também não está pensando em uma monarquia, em um regime democrático. Ele também não define isso. Ele coloca, deixa em aberto, que dá para entender que isso surge em qualquer tipo de relação política, mas como também qualquer tipo de grupo ou relação. Em movimentos sociais, né, também tem essa discussão, né, a relação do poder. E a relação do poder sempre estava envolvido essa quase unidade mínima entre você e o outro, que surge desse negócio mínimo que acaba se espraiando por toda a sociedade. De forma bem geral, é isso.
Tá ótimo, muito obrigada, Arthur. Débora, você tem alguma pergunta para o Arthur? Não. Não? Ótimo. Depois a gente pode retomar também. Agora, Débora, eu já estou bem mais acostumada com o assunto Kant, porque eu estudo Schelling, mas muita coisa acaba se unificando aí, né? E eu tenho, na verdade, duas perguntas para você. Uma que eu acho que pode esclarecer bastante para quem estiver assistindo, quem for assistir o vídeo, que é o que é uma ação boa, uma ação moral, porque eu acho que é interessante para entender o que é moralidade depois, para pensar a sociedade também. E a minha segunda pergunta depois, já que você citou a razão prática no final da sua apresentação, como é que você vê que o papel do postulado da existência de Deus, que vai aparecer lá na razão prática, se você quiser comentar um pouquinho isso, em relação depois à sociedade, né, do reino dos fins, qual que é a importância de postular a existência de Deus para o Kant? Se quiser comentar um pouquinho essas duas perguntas. Obrigada. Ok. É porque, assim, primeiramente, eu vou me justificar, né? Como esse trabalho foi feito em conjunto com o professor, né, o meu professor, a crítica da razão prática, eu usei só uma determinada parte, né? Então, assim, eu li, mas eu não me sinto muito segura em falar sobre a ideia de Deus para Kant, sabe? Mas a primeira questão eu posso responder. É porque, assim, o que é uma ação boa, né? Porque quando ele começa o texto, ele fala sobre a boa vontade. E aí ele explica que a única coisa boa em si, né, em todo o universo, é a boa vontade, né? Porque aí o Kant, ele vai delimitando de formas, através de exemplos, né? O que é uma boa vontade, uma boa ação, né? E aí ele explica que uma boa ação é aquela ação pautada no dever moral. Por exemplo, se você for fazer, como um exemplo que ele sempre dava para mim, meu professor, se você chegar num mercado e tiverem várias vagas e a única vaga que está disponível é a vaga de deficiente, né? E você chegar para estacionar, tem duas formas de você solucionar essa questão. Você pode estacionar nessa vaga, né? Porque, por exemplo, não tem nenhuma câmera, ninguém está vendo, né? Ou você pode não estacionar porque, de fato, não é o que deve, não é o seu dever, né? Você não quer dizer, é o seu dever não fazer isso porque aquela vaga é uma vaga para prioridade, por exemplo, né? Então, o Kant explica isso. E ele também dá uma outra brecha afirmando, olha, não adianta você agir conforme ao dever, né? Porque ele diz que o ser humano age conforme ao dever e não por dever, né? Porque você acha que é o que é moralmente correto. Por exemplo, eu vou lá, faço aquilo porque é o que o povo fala. Mas você não está agindo por dever. Você não está ultrapassando a inclinação. Porque quando você age conforme ao dever, você só está procurando um fim, né? Que é não ser julgado, por exemplo, que é não ser repreendido pelas pessoas, né? Então, o Kant sempre trabalha isso nessa fundamentação, explicando o agir por dever moral é ultrapassar a inclinação e agir agir pelo dever em si, né? Não esperar nada em troca e nenhuma recompensa. Muito obrigada, Débora. Muito boa essa resposta e a apresentação também. Arthur, você tem alguma pergunta para a Débora? Não? Tá bom. O Gustavo gostaria de fazer uma pergunta para a Débora. Se puder escrever, Gustavo, por favor. Eu vou ler a pergunta, então. O Gustavo diz: como você está pensando o conceito de esclarecimento no interior da ideia, se o princípio diretamente relacionado ao esclarecimento em 1784, a publicidade, parece não estar presente na ideia? A ideia é o texto, né? Sim, é porque Pode responder? Tem mais um pedacinho. Sim, né? Pode falar. Nesse mesmo sentido, como pensar o sentido político da ideia, ou seja, ela apresenta um ponto de vista liberal, republicano, ou os dois? O que você acha? É ótimo. Assim, do esclarecimento, porque assim, como eu fiz um slide muito rápido, né, eu achei que tinha sido como foi da última vez que eu apresentei, era um tempo pequeno, né,
E, assim, a ideia de esclarecimento, na ideia do trabalho, é esse caminho, é tipo um objetivo que você vai alcançar através do exercício da moral. Porque para o Kant, né, ele, na fundamentação, para chegar ao reino dos fins, é necessário que existam seres esclarecidos, né? E aí, como ele remete na pergunta o que é esclarecimento, você através desse ultrapassar essas inclinações, através de você né, como posso escolher a melhor palavra? É que é muito costume. Até você, através dessas inclinações, você ultrapassar elas, você se torna um ser esclarecido, né? Que é o que ele trabalha. E através desse esclarecimento, você consegue agir já conforme, não, por dever moral, e não conforme ao dever moral, né? E assim você pode, né, como o projeto propõe, participar, né, e conseguir evoluir, né, e chegar a esse telos da natureza que o Kant tanto propõe, né, que é você, onde existem seres humanos que são esclarecidos, que já conseguiram ultrapassar essa fase, né, do agir por dever, e aí você já consegue ter o dever enraizado nessa Constituição. E, assim, essa é uma dúvida que, a segunda parte, né, é uma dúvida que eu sempre me proponho, toda vez que eu leio esse texto, me perguntar, é liberal republicano ou é republicano liberal? Porque, assim, o Kant deixa bem claro que a ideia dele é republicana, né? Só que quando você olha toda essa questão, você fica com essa dúvida, né? E aí eu até falei com o meu orientador que era uma questão que a gente deveria trabalhar posteriormente. Então, eu realmente não sei explicar de fato para você essa questão. Tá ótimo. Muito obrigada, Débora. Vamos esperar um pouquinho para ver se tem mais alguma pergunta. Alguém se arriscaria a fazer uma relação entre os dois autores? Bom, o assunto, né, parecido. Se fosse... Eu conheço muito pouco do Kant, assim, só por algumas matérias que a gente pega na graduação. Mas eu queria, então, já que eu estou partindo do Lavoisier, o ponto central do Lavoisier é a sociabilidade, né? Ele funda a servidão voluntária na sociabilidade. Eu queria entender então, melhor como se dá, como Kant entende o que é sociabilidade, e se ele pensa o que é servidão. Então, o que é essa sociabilidade para o Kant e o que seria a servidão para ele? Mais ou menos nisso. Débora? É porque, assim, quando o Kant fala sobre a sociabilidade, que foi o termo que eu usei, sociabilidade sociável, ele remete a essa ideia de que o ser humano tem essa ideia de estar perto, pertencente a um local, estar ali no local junto com os demais, né? Então, ele explica que para poder se ter essa sociedade harmoniosa, é necessário que tenha esse conjunto, né? E como foi dito anteriormente, um conjunto de pessoas esclarecidas, né? E a servidão, né? Foi a segunda questão que você me perguntou. Na ideia de servidão, porque assim, o Kant ele explica que para se ter uma liberdade, antes deve deixar de ser servo de si, né? Você tem que ultrapassar isso, né? Servo das suas inclinações, das suas vontades. Então, nessa pesquisa que eu fiz, a ideia de servidão que o Kant trabalha e traz é essa ideia de subvivência de você estar acostumado a sempre agir da mesma forma e não ultrapassar essas inclinações, né? E aí ele trabalha isso também no que é esclarecimento, né? Que é a maioridade, onde você ultrapassa essa ideia de subvivência e já começa a ser autônomo. Essa é a ideia de servidão do Kant nessa pesquisa. Obrigado, Débora. Muito bom. Tem a ideia de razão pura também, né? Agir segundo a razão pura, né? Que dá para... Dá para pensar também aí no Lavoisier, né? Alguma coisa. Que até a ideia de liberdade, acho que no Kant já é mais explícito, né?
ideia de autonomia. Então, acho que é isso, porque não temos mais comentários, né? Mas uma pena que só tem 2 integrantes nessa mesa, né? Poderia ter 4. Mas muito legal que a gente fez. Espero que no ano que vem a gente faça presencial, né? E tenha a oportunidade de conversar pessoalmente. Nossa, assim, ficar assim só numa tela e ver mensagem pelo YouTube é bem, assim, estéreo, né? Bem estranho. É Totalmente. verdade. E que a Mas Débora veio para São Paulo também, né? Você está em Piauí, né? Quem dera. Eu tô no Piauí. Nossa, gostoso. O bom também de ser online, remota, porque proporciona essa de várias pessoas, né? Que não precisa pagar passagem, etc. Mas também. Exatamente. Tem essa vantagem. Uhum. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar. Parabéns para vocês dois pelas apresentações, foram realmente muito boas. Espero que essa conversa não pare por aqui, a gente continue conversando sobre o assunto e que depois eu veja vocês no mestrado e etc. Então, muito obrigada. Muito obrigada, foi um prazer, viu? Também. Muito obrigado, Débora, Mariana. Muito obrigada. Verdade, foi muito bom.